Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa Homilia Diária. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum, dia 19 de julho, e queremos estar na presença de Deus, celebrar e agradecer a Deus por mais uma semana que estamos iniciando, nos confiando nas suas graças, nas suas bênçãos. Por isso convido a você a rezar comigo neste dia a santa palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 43. Deixai crescer um e o outro até a colheita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortaram o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento de uma mulher. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse texto bíblico é muito conhecido de todos nós.
dispensa-se até muitos comentários. Aqui narra para nós como vai ser o julgamento final, o fim último, a parousia, o fim dos tempos. O reino dos céus que Jesus anuncia é uma realidade deste mundo, ao mesmo tempo que é grávido das graças da vida eterna. Jesus compara o reino à realidade, a realidades ao mesmo tempo frágeis e cheias de vida. O campo onde brotam o trigo e o joio, que se encontram no versículo 24. A semente de mostarda, que embora pequeníssima, torna-se a maior das hortaliças. O fermento que desaparece na massa, mas a faz crescer, e etc. Só quem está disposto a amar como Jesus poderá compreender a lógica deste reino. Nessa exigente tarefa, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inefáveis. De todos nós, Deus quer ter misericórdia. E por isso Ele nos dá espaço para a penitência, para que todos nos convertamos, pois o reino de Deus está no meio de nós. E é com essa compreensão, amados irmãos e irmãs, que devemos compreender a parábola do joio e do trigo. Há tempo para tudo. Por isso nós não podemos nos precipitar. Deixemos nos envolver pela sabedoria divina. Deixemos nos ensinar pela pedagogia de Jesus. Deixemos que o nosso coração se volte para o tempo de Deus. Por isso Jesus vai dizer, quando ele explica aos seus discípulos a parábola, e Jesus responde: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A semente é boa, é o próprio Cristo. O campo é o mundo. O mundo está aí nos desafiando a todo momento, principalmente nesse tempo de coronavírus. A humanidade passa por esse desafio. A boa semente são os que pertencem ao reino. É eu, é você, somos todos nós que buscamos, apesar dos nossos pecados, sermos esta boa semente. Os joios são os que pertencem ao maligno, ou seja, são as pessoas que andam fazendo mal. Tem muita gente que faz e pratica o mal. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Existe o diabo, existe as pessoas más, existe aquelas pessoas capazes de fazerem o mal umas às outras. Portanto, diz para nós em uma analogia: a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Que esta parábola do dia de hoje nos ajude durante toda esta semana a percorrer o caminho dessa 16ª semana que vamos agora adentrar. Iniciando com este 16º domingo do tempo comum, vamos trilhar agora mais uma semana. Peçamos a proteção divina para que não sejamos o joio, mas que sejamos verdadeiros trigos, que produzam frutos e frutos que permaneçam. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero conceder a cada um de vocês uma bênção especial.
e que a palavra de Deus te fortaleça neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.